de volta com o debate entre os candidatos a prefeito do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si sobre temas determinados que eu vou sortear aqui nessa urna. Vamos ver então qual vai ser o primeiro tema? O tema será saúde e organizações sociais. Como o candidato Marcelo Freixo abriu o bloco anterior, então agora quem abre é o candidato Marcelo Crivella. Por favor, candidato. Freixo, há uma preocupação grande no município do Rio de Janeiro com OS que são fiscalizadas a priori, depois que as coisas aconteceram. OS compra sem licitação, contrata sem concurso público. Temos uma fila para cirurgias de baixa complexidade. Por favor, seus projetos para a gente controlar as OS, para a gente acabar com a fila de cirurgia baixa complexidade. Olha, Crivella, saúde é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas que a gente tem no Rio de Janeiro, segundo a própria população. Importante dizer que a gente tem muita crítica ao modelo de OS na área da saúde, mas, ao contrário de boatos que foram espalhados na internet de forma muito irresponsável, dizer que nós não vamos fechar nenhuma clínica de família. Nós não vamos por uma razão simples, a gente não quer gerar desemprego e a gente não quer parar de atender a população. Houve uma expansão muito grande das clínicas de família, o que a gente acha importante no Rio de Janeiro, mas todas elas são do modelo de OS. OS quer dizer organização social, quer dizer uma empresa privada que recebe dinheiro público para ter a gestão daquele hospital. Isso tem o objetivo de, na verdade, driblar a lei, óbvio, do concurso público, da prestação de contas mais eficaz, o que a gente acha muito perigoso nesse sentido. É uma agilidade que faz a gente perder o controle do dinheiro público. E, na verdade, quando você vai para a clínica da família e precisa de algum exame, precisa de algum especialista, você não tem. E aí você vai parar no tal do CISREG, que é a grande reclamação que a população tem nas ruas, o sistema de regulação. Nós queremos controlar os leitos dos hospitais federais. Essa é uma proposta concreta para a gente que aumenta o número de leitos. Então, isso está no nosso programa. A gente tem uma equipe técnica com a Lígia Bahia, com o Hermano Castro, com a Ari Miranda. São pessoas técnicas que fizeram o nosso programa. A gente vai investir nas policlínicas. Já tem 9 que poderiam funcionar melhor e vamos fazer com que elas funcionem ainda mais. Mas nós não vamos fechar nenhuma clínica da família, porque, evidentemente, não vamos deixar a população sem atendimento. A questão da OS é uma questão de gestão. Nós precisamos fazer com que haja parâmetros para tudo que eles compram. Essa semana eu tive com o ministro da Saúde em Brasília. Ele me disse que centralizou a compra dos novos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Economizou 180 milhões. É preciso fazer isso na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero assumir a administração das UPAs estaduais estão jogadas. Também não vou fechar nenhuma clínica da família, mas OS eu quero controlar a priori. Os preços que eles vão utilizar são preços que nós vamos dar de tabela. Uma outra coisa importante, vamos repor o orçamento da saúde. O Eduardo tirou 1 bilhão da saúde, 250 milhões nós vamos colocar por ano. E com esses recursos e fazendo o terceiro turno, fazendo cirurgias sábado, domingo e à noite, vamos zerar a fila das cirurgias de baixa complexidade no nosso Rio de Janeiro. Olha, para você que está em casa, que depende da saúde pública, sabe que não é tão simples assim como meu adversário está dizendo, né? Você sabe que o CISREG é um grande problema, porque antes a fila estava no hospital e agora você entrou numa fila que é no computador, mas você não consegue mais ser atendido. A gente precisa agilizar esse atendimento. Para isso, precisa aumentar o número de especialistas e precisa aumentar o número de leitos. É exatamente isso que a gente está dizendo. Fazer com que esses leitos, que hoje são dos hospitais federais, sejam administrados pelo município. Isso está previsto no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu não estou inventando nada. A gente tem que ter orçamento, a gente tem pesquisa, a gente tem pontos profissionais. O que falta é planejamento e competência do poder público para uma secretaria que não pode mais ser leiloada para interesses de partidos que apoiam um governo ou outro. O nosso será técnico e vai atender melhor você. Vou sortear agora o próximo tema, nesse nosso segundo bloco, que é com um tema determinado por sorteio. E o tema é favelas. Candidato Marcelo Freixo, 30 segundos para a sua pergunta. Muito bom. Crivella, mais de 20% da população do Rio de Janeiro vive nas favelas hoje. São muitas as favelas em diferentes situações sociais, né? Favela é um espaço constituído da cidade. É muito comum a gente falar na favela, fala no saneamento, fala nisso. Raramente se fala na cultura, como se a cultura fosse secundária. Ninguém da favela precisa da cultura. A cultura fica para a Zona Sul. Aliás, tem muita gente que prefere só a Zona Sul, né, Crivella? É importante dizer o seguinte, qual é a sua política cultural para as favelas? Freixo, eu quero agradecer a você porque a cultura na favela é algo que a mantém. Eu digo a você porque conheço todas as favelas do Rio de Janeiro,
levando a minha ideia do cimento social e da zona franca social, que é a gente poder incentivar pequeno, microempresa, muitas delas da cultura, para poderem, a gente usando o poder de compra do município, poder estratégico de compra, fazer encomendas lá. Em São Paulo, até R$80 mil só se pode usar pequena e microempresa. Aqui no Rio de Janeiro, nós podemos fazer isso. Nós podemos priorizar encomendas em todas as comunidades carentes e tirar os impostos, convencer o governo do Estado e o governo federal e o municipal também, para crescer essas pequenas empresas e microempresas, sobretudo nessa área cultural. As pessoas que fazem arranjo, as pessoas que fazem as harmonias das músicas, todos eles que tocam, estúdios de gravação, não é só isso não, escolas de teatro, moda, tudo isso a prefeitura pode incentivar, inclusive comprando nas comunidades carentes uniforme de gari, guarda municipal, roupa de cama de hospital e os uniformes das crianças, que são quase 500 mil crianças. É dessa maneira que eu acho que a gente pode fazer uma geração de emprego extraordinária na comunidade e fazer com que a cultura prospere, respeitando a vocação natural, que eu sei que é rica em cada uma delas. Crivella, a pergunta foi sobre cultura. A pergunta foi sobre cultura, não foi sobre geração de emprego, que eu também acho que é importante. Mas não é só isso. A cultura é um instrumento de identidade. A cultura é um instrumento fundamental para a vida. São muitos artistas que vivem na favela, que produzem cultura, que precisam de editais que possam ser facilitados para atender uma demanda cultural que tem ali, que possam ser desburocratizado o acesso à renda e à verba, que possa permanecer ali num trabalho mais permanente de atividade cultural. Há uma desigualdade muito grande no Rio de Janeiro e os equipamentos de cultura, hoje eles atendem a 20% da população, 70% deles, ou seja, estão todos concentrados na Zona Sul. Poucos equipamentos são disponíveis para essa população da favela, mas tem muito artista. A cultura pode mudar as relações sociais dentro de uma favela. Então, desburocratizar os editais, facilitar os editais, fazer com que os pontos de cultura, as lonas culturais sejam equipadas, se aproximem das escolas e as escolas sejam espaço para pensar o mundo através da cultura, é decisivo. É isso que a favela mais quer hoje. Mas é exatamente isso. A atividade cultural, a prefeitura incentivá-la. Foi isso que eu disse aqui. Nós temos escultores, nós temos poetas, nós temos artistas, nós temos músicos, nós temos pessoas na arte cênica, tudo isso existe na comunidade carente. E nós temos produção de música, nós temos produção de filmes, nós temos arte em todas as lonas culturais. E a prefeitura precisa incentivar isso, fazendo encomendas, usando o seu poder estratégico de compra, foi o que eu disse aqui, e retirando impostos para que eles não vendam só para a prefeitura, mas também atendam a demanda enorme que existe no Rio de Janeiro. Sobretudo, por exemplo, para gravação, edição e masterização de músicas. Foi exatamente isso, foi o que eu respondi, candidato Freixo. Agora é o candidato Crivella quem faz a pergunta e o tema será transporte coletivo. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Freixo, BRT. Os BRTs foram calculados com sua viabilidade econômica se transportassem 75 mil passageiros por dia. Estão transportando 450 mil. Alguns dizem que são mais. Portanto, tem viabilidade econômica enorme. Estão gastando menos, tem via exclusiva, muitos deles não têm ar-condicionado e o povo está andando em pé. Como é que você vai resolver esse problema? Olha, Crivella, existe uma insistência no modelo rodoviário no Rio de Janeiro, né? O BRT melhorou, sim, o sistema rodoviário. Melhorou quem faz aquele trajeto que o BRT circula. É só conversar, o tempo de viagem diminuiu. Mas ele está muito cheio. Eu estive em Santa Cruz agora, conversei com os moradores de Santa Cruz. De Santa Cruz, o BRT sai lotado, então não atende aquela demanda. E se você estiver em Santa Cruz, precisar ir para alguma localidade de Campo Grande, que o BRT não passe, a frota é horrorosa, é em péssimas condições. É necessário, em relação ao transporte, Crivella, que a gente faça o que já tinha que ser feito há muito tempo. Tirar o poder dos empresários de ônibus. Importante que você diga o que você vai fazer em relação a isso, porque no seu governo tem o Rodrigo Bettelin. E não adianta mais dizer que não estava, porque ele estava ontem no seu comício, na Cinelândia, do seu lado, no Palanque. Então, você não diga mais que ele não está. Ele está no seu... O Rodrigo Bettelin foi pego numa gravação dizendo que ajudava o Jacob Barata, dizendo que na Câmara de Vereadores facilitava o Jacob Barata. Eu fico pensando como é que você vai, com pessoas como essa, que vão fazer parte do seu governo, enfrentar os empresários de ônibus do Rio de Janeiro, porque tem que tirar deles o poder. A gente tem que mudar o sistema de lotada, a gente tem que melhorar o sistema de BRT, mas tem que melhorar os outros modais.
tem que fazer com que outros sistemas funcionem, que possa estar integrado e tem que melhorar a frota de ônibus e permitir que a gente possa usar melhor a malha ferroviária que a gente tem, que é uma das maiores e pessimamente utilizada, só não é mais utilizado por causa do interesse dos empresários de ônibus, né? Fazer com que haja controle, quais as linhas que vão funcionar, qual o preço da passagem, é o poder público que tem que controlar isso. Nós vamos fazer. Olha, Silêncio, por favor. olha, eu acho o seguinte, Freixo, a gente tem que ser objetivo. A questão do BRT, foi feito um acordo com eles. O ISS que eles pagam é 0,001. É 1%, é 10% de 1%. Agora, eles ficaram de colocar ar-condicionado. Portanto, o que a gente tem que fazer, sem demagogia, é dizer o seguinte: ônibus que não tem ar-condicionado vai voltar a pagar ISS de 2%, ponto final. Agora, Freixo, você é um defensor dos direitos humanos. Você quer que o Betlen fique preso dentro de casa? Ele não pode sair mais. Você não deixa ele... Por favor. A praça é pública, as pessoas vão, mas eu quero garantir a você, e eu tenho certeza que você sabe disso, no meu governo, tanto quanto no seu, as companhias de ônibus não vão mandar. Iam mandar no PMDB, que nós dois conseguimos tirar do segundo turno. Silêncio, por favor, para a gente ouvir a tréplica do candidato Marcelo Freixo. Pode começar. Ô, Crivella, só falta você querer me fazer acreditar que o Rodrigo Betlen estava passando por ali, não tinha nada para fazer e subiu no seu palanque. É demais, né? Não é isso. Eu, em nenhum momento eu falei que ele tem que ser preso. Ele tem todo o direito de defesa. Mas ele foi pego numa gravação onde ele claramente dizia que favorecia os empresários de ônibus dentro da Câmara de Vereadores. É essa pessoa que está chamando para o seu governo. Ele está realizando encontros de empresários com você, Crivella. Não adianta você querer dizer uma coisa e fazer outra. Você já escreve uma coisa e fala outra. Agora você está dizendo para fazer uma coisa e na política você faz outra. A gente faz política com quem a gente chama para fazer política. Nós, sim, vamos enfrentar os empresários de ônibus, vamos dizer como vai funcionar. A gente tem proposta concreta, a gente tem programa e por isso o Rodrigo Betlen não passou pela lá para o meu comício, passou no seu. Vamos seguir aqui o nosso debate. Peço à plateia que, por favor, faça silêncio. Vou sortear o último tema desse bloco. É agora o candidato Marcelo Freixo quem faz a pergunta. E a pergunta é sobre combate à corrupção. O senhor tem 30 segundos. Crivella, existem várias formas de corrupção. Existe uma corrupção mais individualizada, né? Uma pessoa, por exemplo, que vai na presidência da Petrobras, pede 12 milhões de reais para fazer campanha para o Senado. Essa é uma prática, né, que muitas vezes dialoga com a corrupção. Mas existe uma corrupção mais estrutural. Existe uma corrupção que é dos cargos divididos por partidos políticos. Você tem condição de dizer que seu secretariado não será indicado por partido político? Com certeza, com certeza. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O Freixo implica com o Rodrigo Betlen o tempo todo. E também comigo, porque ele me culpa de, no segundo turno, ser autor de todas as injúrias, calúnias, infâmias publicadas contra ele, também contra mim, na internet. Eu não tinha o controle sobre a internet, não tenho. Você tinha o controle sobre a televisão e passou as 3 semanas fazendo tudo que podia para me denegrir. A questão da corrupção, ela é endêmica e, nesse aspecto, acho que um de nós ganhando a eleição, não importa, o Rio já ganhou. Os escândalos que foram feitos pelo partido que estava no governo há muito tempo humilharam a cidadania do povo carioca. Agora, nós temos o dever de combater essa corrupção. Primeiro, não se pode fazer obras sem projeto detalhado. Segundo, na hora de fazer a medição, tem que apresentar a nota fiscal da compra do material. Terceiro, é muito importante que haja transparência em todos os procedimentos quando a gente coloca esses números na internet para você consultar. Não pode ser hospital 300 milhões. É preciso detalhar quanto foi a calçada, quanto foi a estrutura de concreto, quanto foi o acabamento, quanto foi a pintura, enfim, tudo. É dessa maneira, dando poder a você para fiscalizar, que nós vamos varrer para sempre a corrupção que tanto nos envergonha no Brasil. Olha, Crivella, você falar para mim de controle da televisão me lembra o Pedro Paulo querendo debater violência contra a mulher, né?
Se tem alguém entre nós que tem controle de televisão, é você e seu tio, não sou eu, né? Eu não tenho controle da televisão, vocês têm o controle da televisão, de uma emissora, o que é muito forte, inclusive, enfim, com um portal da internet que é utilizado sistematicamente para me atacar, diretamente da empresa que é sua, né? Ora, Crivella, combate à corrupção não é só individual, né? Você está citado no Lava Jato, que você passou o primeiro turno inteiro dizendo que tem mãos limpas. Aliás, quem o tempo todo diz que é mão limpa, parece que quer se convencer disso, né? Na verdade, você foi citado no Lava Jato, você tem amplo direito de defesa, é uma delação premiada e isso não gera nenhuma acusação, isso não gera nenhuma culpa imediata, mas é grave, você evidentemente tem que se explicar sobre isso, você não quis tocar nesse assunto. E a corrupção tem que ter instrumentos públicos de combate. Uma delas é você não leiloar cargos para partidos que começaram a te apoiar e que você já está prometendo secretaria. Eu quero dizer que o candidato Freixo perdeu o tempo de televisão e eu ganhei direito de resposta do jornal o Globo, do jornalista Lauro Jardim, que domingo agora vai ter que engolir a mentira que publicou. Eu não fui citado. Ele faz uma suposição. A notícia é essa. Ele diz que o delator, quando fizer a delação, vai citar que me deu 12 milhões de banner. Agora, o senhor que está em casa, que é inteligente, que não está disputando essa eleição e não quer vencer com argumentos facciosos. O senhor acha que 12 milhões de banners não ia cobrir o Rio de Janeiro inteiro? Vocês assistiram às minhas campanhas todas? Sempre foram campanhas modestas. Nem aliança eu tive. Pela primeira vez tive aliança agora. Portanto, é pura Obrigada, candidato. A gente vai fazer agora mais um intervalo e já voltamos com mais um bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos a prefeito do Rio. Aguarde.